Saga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, hoje Mário Flávio vai trazer os detalhes sobre o anúncio aí de Gilson Machado Neto como pré-candidato a prefeito do Recife e também vai analisar o reajuste aprovado aí nos salários de prefeito, vice, secretários e vereadores em Toritama. Não é isso mesmo, Mário? Bom dia. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia a todos. Pois é, Laís, a gente ontem, teve esse fato, que foi a confirmação aí de Gilson Machado como novo presidente do PL no Recife e ele sendo apresentado como pré-candidato, dizendo que quer debater a cidade, inclusive criticando o prefeito do Recife, o João Campos, que é do PSB. E o que chamou a atenção é que mesmo sendo uma posse de um diretório local, ela foi em Brasília e contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente de honra lá do PL e é o principal nome do partido e da oposição ao governo Lula. E Bolsonaro tem uma relação muito próxima com o Gilson Machado. Inclusive, ele foi o candidato ao Senado daqui do Bolsonaro, e uma comitiva muito grande de pernambucanos lá. O presidente do PL no estado, Anderson Ferreira, o irmão dele, que é deputado federal, André Ferreira, o deputado federal também o Coronel Luiz Meira, o deputado estadual Alberto Feitosa também esteve lá, uma comitiva de Caruaru também esteve lá, o vereador Cabo Cardoso, o ex-presidente da Embratur, Silvio Nascimento, inclusive, que foi que conduziu uma espécie de mestre de cerimônia do evento, ele que é da nossa área. Enfim, agora a grande ausência foi a do Fernando Rodolfo. Foi mesmo. O deputado federal, que não estava estranhamente, que eu tinha conversado com o Fernando Rodolfo semana passada, perguntei se ele iria, ele disse a mim que iria para o evento. E o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL Nacional, também não esteve, mas justificou, e Fernando Rodolfo não justificou, ele disse, numa entrevista à Folha de Pernambuco, que Caruaru é uma das prioridades, inclusive citou o nome de Fernando Rodolfo. E ninguém entendeu essa história de Fernando Rodolfo não ter ido ao evento. Eu já Ele também não apareceu em nenhuma agenda nem nada. Não, mandei mensagem aqui para Fernando Rodolfo, até agora esperando a resposta, ele silenciou. Até agora ele não respondeu. Mas voltando a Gilson Machado Neto, então é um pré-candidato ao prefeito. É uma aposta forte, Mário? Ele teve 39% dos votos na eleição do Recife, contra 43% de Tereza Leitão. Então foi uma diferença muito próxima na capital. A capital pernambucana sempre dá boas votações a Bolsonaro. E Gilson Machado acredita que quando começar para valer a campanha, ele vai ter uma votação interessante. As pesquisas que mostram hoje, com o Gilson Machado com 2%, 3%, eu mesmo praticamente não acredito lá, isso porque é muito longe da eleição e uma pessoa que teve 39% numa eleição cair para 2% na outra, só se... Ou o recorte não está sendo bem feito, ou então as pessoas não identificaram ainda que é uma eleição para prefeito, tem o nome de Gilson Machado. Porque o eleitor conservador, ele não vai votar no PSB, ele não vai votar no PT, ele vai votar na direita. E hoje a direita ela é representada por Gilson Machado Neto, que tem um eleitorado bastante cativo e é um cara que tem uma ligação muito próxima com o presidente Jair Bolsonaro, bem diferente de Anderson Ferreira, por exemplo, que foi um bolsonarista mais de ocasião, digamos assim. Gilson Machado não. Desde o começo que Bolsonaro entrou nessa empreitada para ser presidente, que Gilson Machado está com ele, inclusive estava no governo desde o começo. Então, ele concedeu uma entrevista aqui ontem a gente, falou vários assuntos importantes, mas sem dúvida nenhuma é um grande nome para colocar a direita no mapa político do estado de Pernambuco. Vai ser candidato, vai ter que escolher um vice ou uma vice, mas enfim, é um nome que vai digamos assim, dar um molho para a eleição do Recife, porque vai ter entrevista, vai ter debate, tem muita coisa para ter visibilidade para ele. E eu ainda acho que se ele vier a perder, por exemplo, o Gilson Machado lança a sementezinha para ele ser o candidato a deputado federal na próxima eleição de 26. Inclusive, se ele tivesse sido candidato a federal, ele estava hoje com um mandato na Câmara. Com relação à pauta local, como diz o professor Marco Aurélio no Café Forró e Política, na província, nós tivemos ontem o Trem da Alegria passando para valer lá em Toritama, com a aprovação no reajuste de 40% nos salários dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários executivos.
é um aumento que sai totalmente fora da curva, porque ninguém ganha um aumento de 40% hoje. O salário mínimo nunca teve um reajuste nem um desse. mínimo, nem um salário normal, ninguém, nem um piso, nenhuma categoria tem um reajuste tão grande de 40% de um salário para o outro. Não é nessa legislatura ainda, é na próxima, mas é um aumento generoso. Aí, né, foi concedido ontem, né, foram 5 vereadores contrários, os outros votaram a favor. Foram 4 contrários. 4? E 6 a favor. Então uma pessoa mudou o voto. Pelo menos o que chegou pra gente aqui E na foi primeira isso. votação foram 5 que tinham Sim. votado a favor. Então alguém deve ter mudado o voto. Eu vou até checar aqui para não deixar essa informação aberta. Contrários, Carol Gonçalves, Birino do São João, alguém mudou o voto aqui. Porque foi 6-5 o outro. 2, 4, 6. 6-4. Então alguém deve Teve ter uma faltado, abstenção, né? né? Isso. E ainda mais, Mário, num período onde vários prefeitos estão reclamando aí, né, de que não tem dinheiro para fechar as contas, que não está recebendo o que tinha que receber de fundo partidário, de fundo de participação dos municípios, enfim, é uma coisa que chama muita atenção, né? A gente conversa, a gente está recebendo muitos prefeitos aqui na Rádio Cidade, no Cidade Entrevista. Todo dia praticamente tem um prefeito aqui diferente. E eu perguntava junto com o professor Marco Aurélio e o André Santiago, ali fora, naquelas conversas de bastidores, Sim. né? O senhor vai decretar a situação Primeiro foi perguntado aqui no ar, aí a conversa foi mais formal. E fora do ar, um dos prefeitos que esteve aqui conversou com a gente e disse, olha, eu não posso declarar estado de calamidade fazendo festa. Como é que eu vou dizer que meu município está quebrado com dinheiro fazendo festa? Essa fala desse prefeito faz muito sentido. Né? Então, se Toritama decretar estado de calamidade financeira, vai ser uma contradição. Como é que o município está em calamidade financeira e aumenta os salários em 40%? Não dá, tem. né? Essa Não, conta é não uma bate. conta que não fecha, né, Mário? Olha, Laís, a gente continua falando. Foram 2 que faltaram ontem, 2, viu? né? Um assessor de imprensa, o Brendo, acaba de informar aqui. O vereador Gesiel e a vereadora Marli faltaram. Laís, a gente daqui a pouco vai bater um papo com o senador Fernando Dueire, que tem uma audiência hoje em Toritama, porque Toritama está fora da duplicação da BR-232, da BR-104. A duplicação vai até Toritama, ela pula Toritama e depois ela começa de novo. Ninguém entendeu ainda porque fizeram esse tipo de projeto. Mas aí o senador está indo lá hoje ouvir as autoridades políticas para que se tenha alguma posição diferente. Então a gente vai conversar por telefone com o senador Fernando Dueire. E atenção, pessoal da Cultura, às 11 horas, a gente recebe aqui o presidente da Fundação de Cultura, o Erlon Cavalcante, em bater um papo aqui sobre as ações da área, né, no resumo do fim do ano. Perfeito, Mário. Obrigada e até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.